Semana da Vida que hoje iniciamos na igreja de todo o Brasil quer resgatar a importância da valorização da vida nas suas formas de promoção. Este ano, a Semana da Vida tem como tema adoção, amor e laços do coração. Para nos ajudar ainda, traremos o tema do nosso primeiro encontro, adoção, projeto de Deus. Quanto mais nossas famílias compreenderem a importância de cultivar dentro dos lares valores cristãos, mais veremos surgir vocações para servir todas as igrejas. Sentados como estamos, receber o nosso pregador que vai fazer a nossa explicação. E não vai, eu peço que ele, professor, não se alongue muito. Vamos ouvir o nosso professor e vamos receber uma salva de palmas que ele merece. Essa palma é fraca, mais forte. Jesus vive ao Senhor, a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam com todos vocês. A sua bênção, Padre. Como foi dito, nós estamos iniciando a Semana Nacional da Família. E o nosso primeiro tema é adoção, um projeto de Deus. Então nós queremos começar essa nossa reflexão fazendo uma afirmação. A adoção sempre esteve nos planos de Deus. A adoção sempre esteve nos planos de Deus. Ou seja, quando Deus criou a humanidade, já tinha na mente dele a figura do pai adotivo, da mãe adotiva. Os dois maiores projetos de Deus foram realizados por dois homens, Moisés e Jesus. Através de Moisés, Deus tirou o povo do Egito e depois deu a lei para que o povo pudesse seguir os caminhos dele. E com Jesus veio a salvação. O que há de coincidente entre Jesus e Moisés é que Moisés e Jesus não foram criados pelos pais biológicos. De Moisés está escrito que o rei do Egito deu uma ordem para que quando as crianças nascessem, se fosse menina, deixasse prosseguir, se fosse menino, matasse. E aí Moisés nasceu, e aí colocaram Moisés, as mães de Moisés colocou ele numa cesta e colocou na beira do rio, lá no rio, e a filha de Faraó estava ali se banhando, então viu aquela cesta e pegou aquele menino e adotou. Então, o primeiro maior projeto de Deus foi realizado através de um filho adotivo. Aí depois vem Jesus, né? O apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Se nós ficássemos só com essa informação, Jesus seria um filho de pai ignorado. Por quê? Porque Paulo não vai mencionar o pai de Jesus. E era comum dizer fulano, filho de fulano, citar o nome do pai. Ora, isso foi escrito no ano 55 a 57. Se a gente parasse por aí, nós nunca saberíamos quem era o pai de Jesus. Porque o primeiro evangelho foi escrito no ano 70. Então nós não saberíamos.
vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Agora vem quem é o pai de Jesus, né? Quem vai me dizer quem é o pai de Jesus é João. Está escrito que quando Filipe encontrou Natanael, Filipe diz assim: encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Então, e aparece a identidade do pai de Jesus, filho de José, pai adotivo. E Lucas vai dizer que Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério, e era conforme costumava se chamar filho de José. Conforme costumava se chamar filho de José. Então, a figura do pai adotivo, na vida dessas pessoas, fizeram diferença. E Deus realizou seus maiores projetos através de dois homens, Moisés e Jesus, criados por pais adotivos. E Deus é o nosso pai adotivo. Por quê? Porque Jesus é chamado de filho unigênito, quer dizer, o único filho gerado por Deus. De todas as pessoas que nasceram e as que vão nascer, ninguém pode ser chamado de filho de Deus, porque só Jesus tinha a natureza divina. Então Jesus é filho unigênito, único gerado por Deus. E Deus entra na nossa história, de cada um de nós, como pai adotivo. João vai dizer: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deram-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus e Deus passa a ser o nosso pai adotivo. E Paulo vai dizer mais ainda. Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos foi derramado em nosso coração e através dele nós clamamos Abba, que quer dizer Pai. Abba significa Pai. Então nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai através do Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo. Então nós não somos órfãos. Se porventura alguma pessoa nunca conheceu o seu pai biológico ou teve uma experiência negativa com o seu pai, saiba que Deus é o seu pai. A lei da adoção vai dizer: a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Essa lei é humana, mas se aplica a Deus. Ou seja, a partir do momento que Deus nos adota, nós passamos a ter os mesmos direitos que Jesus, inclusive de ser amado por Deus. Porque a maior alegria para uma criança em ser adotada é saber que ela vai ganhar um nome, que vai ter uma família, que ela vai ser amada. Então, se porventura alguém aqui não teve pai, ou não conheceu seu pai, ou teve uma experiência negativa com seu pai, saiba que Deus é o seu pai e você é amado por ele. E Deus ama a todos nós, e a cada um, em particular, como se fosse seu único filho. Deus ama a cada um de nós, em particular, como se fosse o seu único filho. Então, a figura do pai adotivo. O maior exemplo na Bíblia é José. José assumiu Maria, por consequente Jesus, antes de Jesus nascer. Às vezes alguém tem uma cabeçada errada na vida, engravida, o namorado deixa, e aparece um homem na vida que assume a criança desde o ventre. Cuide dele, porque ele fez um grande favor. Não foi o caso de Maria, ela não fez nada de errado, né? Mas José assumiu a criança antes da criança nascer.
E fica aqui um exemplo na vida de José, não somente para os pais adotivos, mas também para aqueles pais biológicos. Tire a figura de José da vida de Jesus. A salvação não existiria. Porque está escrito que José teve um sonho e o anjo disse: tome o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matar o menino. Ou seja, se não fosse a figura de José, Jesus teria morrido. Se não fosse a figura da filha de Faraó, Moisés teria morrido. Então, o pai adotivo, a mãe adotiva, na vida de uma criança, é projeto de Deus. E as lições de José como pai adotivo. José tinha que defender Jesus, defender de Herodes. Ele o fez. José tinha que educar Jesus. A partir de 5 anos, os judeus começam a aprender as Escrituras. Com 12 anos, é levado ao templo. E tudo isso, José fez. Então, o pai adotivo, ele tem que abraçar essa causa como se fosse o seu filho legítimo, saído dele. Defender e educar. E abrir mão de algumas coisas em prol do filho. José abriu mão de um casamento. Ele assumiu algo que ele não fez. Naquela época, uma pessoa noiva aparecer grávida era um escândalo. Imagine noiva aparecendo grávida, não do noivo, mas supostamente de um outro homem. Já que José tinha a convicção que não tocou em Maria. Então ele abriu mão de um casamento e ele assumiu um filho que ele não fez. Hoje a gente sabe como aconteceu, não quero mais dizer, o Espírito Santo desceu sobre Maria. Mas José não disse isso para ninguém. Porque ninguém iria acreditar. Acho que você está grávida, você está noivo, a esposa aparece, sua noiva aparece grávida, ela vem com essa história de um Espírito Santo fecundou. Ele ficou calado. Nós sabemos porque os evangélicos nos contam. Mas ele não disse para ninguém, ele assumiu. Então, resumindo, já que o tempo que nos deram foi esse tempo, então a adoção sempre esteve nos planos de Deus. E o adotado, ele tem os mesmos direitos que o filho legítimo. Tem os mesmos direitos que o filho legítimo. Porque a figura da filha de Faraó, e ela deu tudo a Moisés. Está escrito que Moisés foi educado nas ciências do Egito. Tudo deu a Moisés. Deus preparou Moisés para tirar o povo do Egito, através de uma mãe adotiva. Deus realizou o seu plano de salvação, está realizando, porque o homem resolveu adotar uma criança que, se não fosse adotada, me arrisco até a dizer, o plano de Deus iria por água abaixo. O diabo jogaria areia no brinquedo de Deus. Se porventura José não tivesse assumido a paternidade de Jesus. Então, faça um gesto de caridade, adote. A maior dificuldade para a pessoa que se adotar é quando ela começa a crescer. Porque até 11 anos ela não escolhe se quer ser adotada por aquela família ou não. Mas a partir de 12 anos, o juiz pergunta: você quer ser adotado por essa família? Mas até 11 anos ela não escolhe. A família que vai lá e escolhe ela para ser adotada. E quanto mais tempo passa ela, porque quando ela completa 18 anos no abrigo, ela tem que sair. Ela tem que sair. E a dificuldade de adotar alguém a partir dos 13, 14, que alguém que possa, aquela coisa que vocês, seu pai e mãe sabem, criar e pegar uma pessoa de 15, 14 anos, aí para ensinar, mas adote. E a diferença de uma pessoa
que quer adotar outra, tem que ser de 16 anos. Uma pessoa de 30 anos só pode adotar alguém até 14 anos. Porque a diferença de quem quer adotar para quem vai ser adotado tem que ser no mínimo de 16 anos. Por tudo isso, né, por Deus ser nosso pai adotivo, pela filha de Faraó e pelo nosso pai José, né? José é o nosso pai, não é isso? Deus seja louvado. Jesus vive ao Senhor. E a paz de Jesus e a ternura de Maria continue com todos vocês. Obrigado, professor Antônio, suas ricas palavras para nós sobre a vida e o que a gente vê das crianças que precisam, e a gente vê também, tem até shopping para cachorro, roupa para cachorro, caríssima, perfume para cachorro, que parece que vale mais do que gente. Então, cuidar de gente mais do que cachorro. Gente vale muito mais.